Saudações artísticas. O que move uma obra? O que sustenta um artista? E o que acontece quando a arte encontra espaço, público e escuta? Essas são perguntas que nos atravessam aqui no podcast Observatório da Cultura. No encontro de hoje, nós vamos falar com o Ellerson Filho, que é ator, e com o Edu Silva, que é ator, diretor e também integrante da companhia Piquenique, que trouxeram pra gente o espetáculo Teatragem. Então, bem-vindos, obrigada por participarem do Observatório da Cultura. Eu começo perguntando para vocês o seguinte: Teatragem já traz pra gente uma provocação. O que é que eles estão falando com esse nome, né? Conta pra gente então um pouco de onde vem esse texto, de onde vem essa ideia, essa proposta dessa montagem que se apresentou no edital de ocupação. O autor, né, o Mauro Silveira, ele escreveu esse texto lá no início dos anos 2000, com essa proposta de mostrar como é que é para o leigo montar teatro, ver teatro. E aí ele foi fazendo uma saladona, ele foi misturando Shakespeare, né, que também já se apropriou do Piramitisbe, e pegou o Guimarães Rosa para fazer essa abordagem de como que pra gente pensar assim, é difícil montar uma peça de teatro, né? E então ele pegou pessoas que são leigas, chucras, né, que são esses jagunços do Guimarães Rosa, que tem que montar uma peça para filha do coronel que vai fazer um agradinho para a filha que vai casar. E então, que é o Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né? E aí a palavra vem de uma corruptela, como o Guimarães Rosa sempre faz, né? Boas corruptelas, de fazer teatro é uma teatragem. Né, explicando mais ou menos porque eu acho uma das coisas mais complicadas em teatro é dar nome para o espetáculo, né? E esse aqui, quando a pessoa vê, que nem você mesma disse, né, teatragem, o que é isso? É difícil às vezes, né, eu acho, para o público, mas o que eu vou lá ver com isso, né? Eu acho que ele conseguiu. Quando você assiste o espetáculo, você vê que ele é um espetáculo que não é complicado de você entender. Ele também não se propõe a ficar explicando o que é montar uma peça didaticamente. É quase um pretexto, né? Sim. De brincar de teatro, né? Que nem as outras palavras que tem em outras línguas, né? Que é sempre jogar, brincar, né? Jouer, players, Spiel em alemão, que é jogar, brincar. Então acho que o teatragem é bem isso, é jogar, brincar de fazer teatro. Bacana. E como que vocês veem isso no retorno do público? Quando o público vem então assistir teatragem e aí percebe que a peça é uma peça que fala de uma peça, né? Uma metalinguagem ali, né? Como que é esse retorno do público e neste sentido até do público leigo que não sabe o que é montar uma peça e fala, nossa, qual que é o retorno que o público traz para vocês? É bem interessante porque a impressão que eu tenho, né, é que no início da peça, eu acho que o público meio que estranha até pela própria linguagem, né? Eu acho que existe esse momento deles entenderem o modo de falar desses jagunços, que nos primeiros minutos, parece que depois flui, por mais que seja, né, palavras totalmente fora do cotidiano, depois flui. E a partir desse momento a gente percebe que o público ele vai entrando mais com a gente, ele vai inclusive entrando em cena também, né? Então é bem interessante porque de fato o público compra esse jogo de entender como a peça funciona, de ver as dificuldades que que são apresentadas, os conflitos que aparecem.
E assim como o Edu falou, não é uma explicação. De fato, eles vão vendo, a partir da prática daqueles jagunços, esses meandros que estão presentes no fazer teatral, né? Vamos falar assim, um fazer teatral um pouco mais tradicional, mas que acaba partindo do mesmo ponto até as produções mais contemporâneas. Então é interessante ver que o público ele entra no jogo, ele se diverte, ele acho que até se vê um pouco nesses personagens, nessa situação. Se eu tivesse ali, como que eu ia fazer, né? E aí tem os clichês, né, do teatro, como a voz, decorar o texto, que é do imaginário popular, independente da pessoa ser leiga ou não. São coisas que estão mais disseminadas, né? Que o público tem mais... Beijar, né? Tem que beijar. Como é que vai beijar em cena? Então, assim, são coisas que o público, de um modo geral, mesmo não tendo ou não conhecendo profundamente teatro, vai entender essas questões, né? Dessas falas, como é que eu vou decorar o texto, que aí tem até um momento que ele fala, né? Que é a fala de um por um, vez por vez. Ou seja, eu falo, o outro fala. Então, tem todos essas características que são meio de âmbito comum. Então o público ele vai chegando muito fácil nesses meandros, né? E eles têm uma inteligência, né? Sim. Esses personagens que é do popular mesmo, né? Assim, olha, é objetivo, a gente tem que resolver, a gente tem que montar essa peça, não importa, né? E aí na peça tem essas brincadeiras do chefe do bando ter espingarda, então assim, é objetivo, se não fizer vai tomar tiro, ninguém sabe direito o que vai acontecer, mas não tem algumas negatividades que são as dúvidas de todos os processos, né? Mas no final, assim, a gente vai ter que fazer mesmo, então vamos fazer logo, né? Divide logo essa papelança e vamos fazer, né? Então, é legal que no texto ele apresenta os problemas e logo já tem uma solução. Porque o assunto é tão extenso, né? Que desanda, né? Então, vai apresentando o problema, já vai vindo uma solução meio simplória às vezes, mas eles estão afim mesmo de resolver, né? Cumprem um objetivo que é montar a peça. Eu acho isso... Eu fico lembrando do meu tempo de teatro amador, que era bem isso, era um bando de gente que nunca fez nada e como no Teatragem mostra, né, tem um texto aí. Né, que hoje em dia a gente ouve muito no teatro contemporâneo, né? Texto, deixa isso pra lá, textocentrismo. Né? Tá, mas é um projeto, cara. Então, é um guia, né, pra gente interpretar, né? Então, tornou-se meio que um preconceito em relação ao texto. Eu vejo muito isso, assim, né? Mas, no final das contas, as pessoas estão sempre recorrendo a um texto, né? Você conhece um texto bom aí? Né? E para vocês, né, a Companhia Piquenique já tinha apresentado esse espetáculo várias vezes, né? Eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente aí da trajetória do espetáculo e de qual que é a importância de participar de um projeto como o Edital de Ocupação do Teatro da Escola Livre para vocês, né? A gente estreou em 22, né? Foi um projeto que a gente foi aprovado dentro do Fundo Municipal de Cultura de Uberlândia. Realizamos, se eu não me engano, 8 apresentações dentro desse projeto. E já dentro dessa ação a gente já circulou por diversos espaços, né? Então a gente apresentou no Teatro Bolso, no Shopping Park, a gente apresentou na Lona do Cerrado, então ambientes totalmente diferentes, então foi bem legal perceber como o espetáculo se encaixa, né, nesses lugares. A gente também participou de alguns festivais, inclusive apresentamos umas cenas na UF e tal. E aí eu acho que entra um ponto que é importante dentro desses editais de ocupação, que é a possibilidade de você, de fato, manter um espetáculo dentro de repertório ativamente. Porque a gente até estava discutindo sobre os projetos, né? Enfim, leis de incentivo. O que tem que se observar, pelo menos uma impressão que eu tenho, é que esses projetos eles vão gestar diversos espetáculos que não têm uma vida longa. Então são espetáculos que acontecem, cumprem um projeto e acabam. Acontecem, cumprem um projeto e acabam. E eu acho que parte dessa característica se dá a dificuldade de você ter lugares para apresentar, para que esse espetáculo circule.
Então, acho que a importância desses projetos de ocupação é justamente proporcionar uma circulação desses espetáculos que estão sendo produzidos, que estão acontecendo, que são bons espetáculos, mas muitas vezes por questões de poucos equipamentos culturais na cidade, concorrência, né, porque aqui a gente tem sempre concorrência, que são muitos espetáculos desses âmbitos, então essas outras possibilidades de ocupação permitem que esses espetáculos eles consigam circular dentro da cidade, né? Que eu acho que é o que falta. Então eu relembro recentemente não, né, já faz alguns anos, antes da pandemia, o Situ que aconteceu, onde tivemos essa possibilidade de apresentar diversos espetáculos durante meses e meses. Então acho que são projetos fundamentais para que esses espetáculos de fato continuem, que de fato se aprofundem, né? Porque a gente vai conhecer o espetáculo depois de muitas apresentações. A gente foi entender o teatragem depois que a gente fez o PMI, que falou, pô, agora que a gente está mais entendemos de fato em cena o espetáculo, né? Então é um espaço fundamental para isso. E principalmente pensando em produções locais, né? Então eu acho que esses projetos de ocupação, eles, principalmente esse, cumprem uma função muito importante, que é que esses espetáculos possam de fato acontecer, né? Que eles possam ser viabilizados, né? Ainda mais os espetáculos que não vão ter projetos sustentando naquele momento, né? Dando o aporte naquele momento. Eu vejo também que, né, que a gente teve possibilidade de viajar, então os espetáculos eles sobrevivem muito por uma auto-administração, assim, eu vou marcar minhas temporadas, etc. e tal, vender, mas os projetos, né, que nem festivais, mostras, editais de ocupação, eles são vitais, sabe? E sempre surge de uma vontade política que, né, a gente não tem controle. Então é importante que tanto os artistas que participam, que organizam e até o poder público, eles vejam que esse fomento se dá também por esses editais, né? Não adianta ficar achando que os grupos vão ficar fazendo temporadas do nada, porque as pessoas precisam viver também, né? Porque às vezes eu entendo, sabe, Kátia, que o poder público ele gostaria que todos os grupos, todos os artistas fossem amadores. O que interessa para o poder público que sejam todos amadores, porque aí qualquer coisinha serve, né? Vamos fazer uma mostra e dar um salão vazio para o grupo. Poxa, mas não tem nada, não tem uma luz, não tem... Não. Eles se viram, eles fazem tudo, arrumam a gente para vender bilhete, tal. Às vezes eu pensava, né? Às vezes eu pensava que era porque não sabia produzir. Não, é porque interessa que você fique sob um controle, assim, ó. Não, eles se viram lá. A gente não precisa dar muita coisa para eles. E aí quando você vai num lugar que nem a gente veio para cá, que cede um espaço, que tem toda a estrutura, né, que é um lugar que já tem um público, que tem um grupo de divulgadores, etc. e tal, você começa a perceber como é importante ter esse know-how para lidar com grupos de teatro, né? Não é só faz um projeto. O PMIC é um pouco assim, né? Assim, um trabalheira para montar o projeto, passa por crivos, né? E aí aprova, pega a grana, produz, etc., faz o número mínimo de apresentações e acaba. Por quê, né? Porque também o poder público não usa. Ele podia fazer 3 festivais num ano, se ele quisesse, só do que ele investe, né? Então, essa questão da vontade política é importante para entender e ver os artistas como profissionais. Porque se passa por esse monte de crivo, deve saber fazer alguma coisa, né? Sim, e nesse sentido que você está falando, eu acho que uma grande preocupação para nós artistas é a continuidade do nosso trabalho, né? Não é simplesmente preparar tudo para uma apresentação, mas a continuidade do nosso trabalho, né? E nesse sentido, conta pra gente assim, como que vocês veem a continuidade de teatragem, né? Quais são os horizontes que teatragem ainda traz para vocês? Eu acho que ainda é muito instável, né? Nossa estrutura com esse espetáculo. Assim, a gente ficou, acho que 1 ano sem apresentar. O ano passado a gente não
não apresentou, porque também somos 3 em cena, mas apesar disso, cada um vai ter o seu projeto individual, né? Seja projeto artístico, de vida, enfim. E aí, para confluir tudo isso, por mais que sejamos só 3, ainda já é complicado, né? Mas o desejo é de apresentar muitas vezes. E isso não só parte da gente, como a gente recebe esse retorno do público também. Vocês deveriam apresentar mais, vocês poderiam apresentar mais. Mas aí também vai dessa demanda de esforço que vai gerar de nós para que a gente faça acontecer, assim. Porque, por exemplo, obviamente a gente poderia propor para um teatro para o mercado, enfim, propostas para a gente apresentar. Só que isso vai gerar, não teríamos um suporte financeiro, por exemplo, para fazer isso, entende? Então tem sempre esse jogo, por mais que a vontade ela exista, o desejo existe de a gente apresentar muito, mas também tem esse outro ponto que é, ok, mas para investir nesse projeto eu estou deixando de fazer outras coisas que às vezes vão me dar um retorno financeiro necessário para minha vivência e sobrevivência. Eu vejo que dá para fazer. É uma coisa que, assim, eu tô quase 10 anos aqui em Uberlândia e passei um tempo observando, porque eu morava numa cidade bem parecida, né? São Bernardo do Campo tem o mesmo número de habitantes, o número de espaços culturais, grupos, etc. E tem uma proximidade com São Paulo que você vai observando como os grupos vão se virando, né? E uma das maneiras que os grupos se viravam, assim, era ter a própria sede. Mas, gente, ter sede não é uma brincadeira, porque é uma preocupação que às vezes o artista não quer ter. É simples assim. Às vezes eu não quero administrar, eu só quero fazer, né? E desvia muito. Mas eu acho que criar o repertório é uma coisa que eu venho pensando, né? De pegar, assim, montar, a Companhia Pequena quer montar um outro espetáculo agora, e começar a montar um repertóriozinho e ter um lugar, uma parceria em que dê para ficar, que nem vocês organizaram esse edital, né? Só que aí seria da companhia, ter pelo menos uns 4 espetáculos fazendo, ou 2 até, né? Fazer 2 fins de semana cada um, porque é muito louco, né? Essa coisa do público, faz mais, que legal, vocês estão incentivando, né? Só que é um pouco complicado e eu tenho certeza que os artistas hoje, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Não é né? As pessoas têm um dito popular, falam, dá para ganhar dinheiro e fazer teatro, dá para viver de teatro. Eu acho que você estar dentro do teatro é fazer um monte de coisas. Por isso que dá para viver de teatro, né? Então a gente tem que ter essa tolerância, né? Não, gente, nós estamos em 3, esse fim de semana não dá para você. Aí a gente tem que pensar que tem um substituto, né? Às vezes a gente para de pensar que, né, que pode ter uma estrutura um pouco mais profissional mesmo, de ter um ator substituto e tal. Mas a gente quer fazer mais, sim. A gente digamos que não morreu, não parou. Isso sim. Que ótimo. Então conta pra gente, em que teatragem encontra com o artista que você é? Edu, o Ellerson, né? Por que teatragem? Por que teatragem está na sua trajetória? Por que teatragem está na sua trajetória? Qual que é a escolha que essa proposta mostra sobre vocês? Eu acho, pelo menos para mim, é bem o fato de teatrar, literalmente assim. É um espetáculo que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que da mesma forma que os jagunços lidam lá com aquela estrutura para que o espetáculo aconteça, eu sinto um pouco isso em cena no sentido que a gente vai fazer. Ele tem uma estrutura que é muito simples, assim, né? E é um espetáculo que eu gosto porque, apesar dessa estrutura simples, falo de estrutura simples, por exemplo, que já participei de outros espetáculos, às vezes tinham marcas muito definidas, tinham técnicas muito específicas que você tinha que executar, então fica aquela preocupação. E no teatragem isso é um pouco mais livre, porque aí eu consigo colocar o meu repertório de ator em cena de uma forma muito mais livre.
Então a gente brinca muito, assim, não chega a ser um canovaccio, um roteiro de ações, mas ele fica entre o texto, literalmente, esse roteiro, ele fica no entre, né? Então acho que é um espetáculo que eu me divirto muito fazendo por conta disso. Eu consigo jogar, consigo vocês brincar, que já têm uma experiência com o espetáculo, um espetáculo também colocam que, né, a companhia já pensou, porque já colocou ali essa como vocês falaram, em lugares diferentes, assim, mesmo, em que contribui para o espetáculo e aí eu me enxergo muito porque hoje fala-se muito no teatro contemporâneo dessas participam do edital de ocupação. O que vocês não tinham visto ainda sobre o espetáculo ou sobre, né, toda a teatragem de vocês que foi possível, que se elucidou, que ficou opacidade, visível, essa dualidade assim, muito presente e que é parte do jogo e que funciona. Então a galera, o público compra essa ideia com a gente, né? Eles conseguem ver essa linha do ator e do personagem e como a gente, enquanto o Ellerson, o Edu, Luciano, se coloca em cena também. Eles veem esses lugares, sabe? Então é nesse sentido de, tipo, a gente realmente aqui tá teatrando, né? Assim, jogando em cena, construindo aqui juntos, né? Então acho que o que eu vejo é essa característica desse espetáculo, de poder me divertir. Não só porque é uma comédia, que a gente pode se divertir enquanto ator em dramas também, mas eu acho que é nesse sentido de estar totalmente livre para diversão. Que o espetáculo vai acontecer, que a gente vai se divertir, o público também, né? Então acho que para mim o espetáculo ele traz um pouco disso, nesse sentido que ok, teatro tem todas as complexidades, é difícil a profissão, mas quando a gente está aqui é fácil de fazer. Então eu acho que é isso que me traz, assim, de fato vamos fazer. Eu acho que é o que me pega no espetáculo, assim, que me... Quando eu tive contato com, né, o termo teatragem, eu passei um tempo pensando no qual é o meu papel no fazer teatral, né? E aí eu comecei a me chamar, né, de teatreiro, né? O que faz a teatragem, né? Porque o teatragem ele tem todas as características que eu gosto, assim, tem uma simplicidade que é admirável, né? Porque tem simplicidades que não levam a gente a muitos lugares, muitos desdobramentos, né? Porque eu acho que uma obra artística tem que criar desdobramentos na cabeça de quem vê, quem faz, né? Então, para mim, eu não gosto muito de ficar fazendo espetáculo e ficar 5, 6 horas montando a estrutura dele, ficar 6 horas montando luz, montando cenário. Isso acho que nesse papel de teatreiro, eu não consigo participar. Eu gosto de trazer o cenário, ficar um dia antes olhando, nossa, precisava arrumar isso aqui, nunca arrumo, né? Ele me faz pensar nesse artesanato, né? De trazer, montar, discutir sempre a mesma coisa. Mas você segura errado isso aí toda vez, né? Eu gosto dessa interatividade entre os artistas, sabe? De ficar, mas se você nunca acerta essa entrada de som, vamos passar de novo. Eu gosto disso, desse universo, dessa coisa meio familiar, sabe? Artesanal. E o teatragem ele tem tudo isso que me faz ficar feliz quando eu estou em cena. Não tem complicação. Tem que mudar o cenário? Tá, arrastou. É tão fácil, né? Foi feito para ser fácil. Não preciso de pôr roda, não preciso de fazer muitas traquitanas para ele funcionar, porque aí o ator ele mantém a sua autonomia dentro do palco, porque a máquina que está ali montada não é complicada, sabe? É uma fogueira fake, é tudo fake mesmo, é só arrastar, tá vendo? Arrastou, pronto, já estamos pronta para o terceiro ato. Então, essa questão da espetacularização, às vezes eu acho que complica tanto para o ator quanto para o público, sabe? De você, nossa, que difícil, uau, essa técnica é legal, lógico que é legal. Eu nunca vou falar mal de nenhum colega meu de teatro, não, é que a minha vibe são esses espetáculos em que eu possa fazer coisas dentro deles, sabe? Me envolver de verdade, né?
E isso que você falou é tão legal, né, dessa comparação que você fez do teatro contemporâneo, né, que o Sarrazaki, né, ele fala do teatro contemporâneo que o personagem foi perdendo um pouco de espaço dentro do teatro contemporâneo e surgiu a criatura, né? Então a gente não tem mais um personagem, como se estivesse descobrindo a pólvora também. E aí você é a criatura, e quando eu li a primeira vez, assim, como é que é? Porque quando a gente não sabe se é o ator que está falando, se é uma personagem, se é um tipo, ninguém sabe muito bem quem está ali com a voz naquele momento, né? Falei, gente, o teatro popular faz isso desde sempre, né? Você fica assim, você está fazendo a peça, você está escaneando a plateia o tempo inteiro. Quem é que está escaneando? Sou eu que estou escaneando. Eu estou usando ali um monte de aparato e estou ali, né, em jogo. E eu acho que é isso que me envolve, assim. Eu fico muito feliz fazendo. Né? Até a minha cunhada falou assim, nossa, Edu tinha que fazer mais, porque parece que ele fica tão feliz, que as pessoas ficam, o Edu é muito rabugento, nananina. Quando estou fazendo teatro eu fico legal, né? É uma criatura. É isso, eu faço porque eu fico feliz mesmo e queria fazer mais? Nossa, com certeza. Fazer tanto, né, que desse até para pagar o aluguel, né? Bacana. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, em nome do podcast Observatório da Cultura, o Edu Silva, Companhia Piquenique. Queremos desejar, né, vida longa para vocês, Wellerson Filho. Muito obrigada por participarem com a gente. Desejamos para vocês muita teatragem, né, que a gente possa se encontrar em outros momentos também, para a gente refletir, falar sobre teatro, sobre cultura, construir esse ambiente que a gente constrói na nossa cidade. Legal, obrigado. A gente agradece, obrigado. Valeu. Seguimos atravessados por esse encontro. A arte continua encontrando espaço para sua expressão, reflexão e discussão aqui no podcast Observatório da Cultura. Eu espero vocês. Até o próximo episódio.